Olá pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre coenzima Q10. Vale observar primeiramente que nós temos um envolvimento com bioquímica aqui. Nós temos na nossa mitocôndria, que é uma organela especial que tem várias funções, entre elas produção de energia, produção de ATP, existe na participação dessa organela uma coenzima Q10. Então, naturalmente, todos nós apresentamos nas nossas células mitocôndrias e essas mitocôndrias apresentam dentro de si coenzima Q10. E claro que tem uma maquinaria gigantesca com vários componentes, mas vejam que a coenzima Q10 é determinante e é fundamental para um processo de formação de ATP. E vejam que toda célula necessita de ATP para sua sobrevivência. Sem ATP, não existe nenhum tipo de função da célula. E quando a gente fala sobre isso, especialmente em algumas ocasiões, nós precisamos de mais energia. Quando nós falamos, por exemplo, num atleta, num desportista, em alguém que deseja rendimento esportivo, essa produção de ATP é fundamental. E outra coisa importante, tem trabalhos bem interessantes que trazem pra gente aqui gestantes, na verdade tentantes, aquela mulher que deseja engravidar, mas tem uma certa dificuldade ou que está se preparando para tal. É muito importante ter uma produção adequada de energia, de ATP lá no óvulo, então lá dentro do ovário nós temos essa necessidade. E é por conta disso que até mesmo nesse caso a indicação de coenzima Q10 pode ser muito interessante para mulheres que desejam engravidar. Mas tem mais um ponto importante aqui. Quando nós temos pacientes que utilizam estatinas, simvastatina, atorvastatina, entre outras, por conta de um controle de colesterol ou até mesmo de triacilglicerol plasmático, então de repente o paciente chegou para você com uma indicação médica de estatina. Repara só, essa estatina tem uma ação também bloqueando uma via bioquímica, ou seja, ela atua na enzima HMG-CoA redutase, que é uma enzima envolvida com a produção especialmente hepática de colesterol. Então, quando existe uma estatina, ela bloqueia essa via dessa enzima HMG-CoA redutase, que consequentemente impede, reduz a produção de colesterol, ou seja, é um ponto interessante para aquele paciente que deseja um controle de colesterol. Foi uma indicação que veio do médico, perfeito. Mas observe que essa mesma enzima, além de produzir esse colesterol, também está envolvida com a produção de coenzima Q10. Então é muito comum que esse paciente que está em utilização de estatina tenha uma grande redução de coenzima Q10. E é por conta disso que esse paciente tem sintomas por conta disso. Então, sintomas adversos, o paciente fica mais cansado, mais apático, sem energia, e faz sentido, até porque ele tem uma redução de coenzima Q10 que está associada com produção de ATP. Então, nesse caso, precisamos ter ainda mais cautela, porque esse paciente ele necessita de modo obrigatório a prescrição de coenzima Q10, porque ele não tem a sua própria produção de modo adequado. E além disso, não é só essa questão. Quando o paciente tem esse prejuízo na coenzima Q10, quando faz utilização de estatinas e, consequentemente, reduz coenzima Q10, é um paciente que tem muito mais sintomas de dores musculares, da famosa mialgia. Então pode perceber, o seu paciente que usa estatina tem muito mais dor muscular, reclama disso e muitas vezes, infelizmente, acaba por conta própria parando de utilizar a medicação, porque incomoda muito esse paciente. Ou seja, nesse caso a gente tem um bom tratamento que é a coenzima Q10, que pode inclusive auxiliar esse paciente a não ter essa dor muscular. Então olha que interessante. Nós conseguimos manter de modo mais fácil e prático a prescrição da medicação que o paciente continua consumindo porque ele não tem o sintoma adverso que é a dor muscular. Ou seja, nós temos várias indicações. Aquele paciente que deseja mais energia, aquele paciente que está mais cansado, o paciente que reclama para você que está mais cansado durante a tarde, de repente, que não tem energia, que deseja mais rendimento esportivo, aquele paciente que deseja então fertilidade, por conta, enfim, que está com mais dificuldade, especialmente na questão da gestação, e também para um paciente que usa estatina. Então, por conta disso, nós temos a coenzima Q10, que pode ser super interessante. E além disso, no caso dessa coenzima Q10, do elemento puro, nós temos a adição de vitamina E, que é um potente antioxidante. Então, nós sabemos que é muito comum os nossos pacientes apresentarem inflamações de modo geral. E é por conta disso que a vitamina E atua como um potente antioxidante. E além disso, ela também tem uma atuação numa saúde
hepática. Então, consequentemente, para um paciente talvez que tenha uma esteatose hepática, essa vitamina E é uma grande aliada nesse processo de melhoria do perfil de esteatose hepática. Então, por conta disso, é um tratamento muito mais completo para o seu paciente e vale a pena o quanto que a gente tem de resultado na prescrição de coenzima Q10, especialmente para esses casos que eu te falei. Seja um paciente que usa estatina para uma tentante e também para quem visa mais rendimento esportivo, mais saúde de modo geral e energia no seu dia a dia.